Este é mais um sinal com esse calor danado, quanto que a gente tem que cuidar e proteger a pele, ficar atenta às pintas, às sardas que aparecem no corpo da gente, né? Exatamente, elas são sinais muito importantes. São. E hoje a gente vai conversar com a doutora Denise Steiner, que é dermatologista, justamente sobre pintas e sardas. Estamos no dezembro laranja, né? É para cuidar, para a gente não ter câncer de pele, então é um assunto sério. E a gente vai tirar suas dúvidas, então mande suas perguntas. Fizemos uma matéria resumida aí sobre o assunto. Vamos ver? Vamos, doutora Denise? Vamos lá. O câncer de pele não melanoma é o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, as mortes por câncer de pele cresceram 55% em 10 anos. Por isso, a campanha Dezembro Laranja foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o objetivo de alertar sobre os riscos da doença e orientar sobre os métodos de prevenção contra estes tumores. Infelizmente, muitos esquecem de cuidar da pele e de como a prevenção é importante. Tomar cuidado com o excesso de exposição ao sol ou ficar atento às manchas são alguns dos cuidados que devem ser tomados. Entre na campanha Dezembro Laranja e tire todas as suas dúvidas sobre pintas e sardas agora no Mulheres. A gente estava aqui, eu e a doutora Denise Steiner, falando do quanto que é importante, gente, prevenir a pele contra o câncer de pele. E você está me dizendo que é um dos cânceres que mais atinge a população, né? É o primeiro câncer. Olha. É o câncer que mais frequentemente atinge a população e as pessoas tendem a desprezar um pouco, ou talvez, não sei, se a pele é muito grande, não se observa, não faz um autoexame. Mas é um câncer que, infelizmente, pode matar também. Gente, não é porque é fácil de você curar e tratar um câncer de pele quando visto, enxergado, diagnosticado no início, né? Exatamente. Não é que você vai negligenciar, né? O melanoma, por exemplo, que é o mais grave, de repente, de 6 meses de diferença, você pode já complicar a vida da pessoa e ter metástase em outras áreas. Então, faz muita diferença o diagnóstico precoce e retirar precocemente. Olha, o doutor Zerbini, um dos maiores cardiologistas, ele morreu justamente de um câncer desse. Exatamente. Parece que foi assim no corredor que um outro colega Nas viu, costas falou, era, né? vai olhar, e ele já estava avançado. E, infelizmente, nós perdemos uma pessoa tão importante. E olha, gente, isso prova o quanto casa de ferreiro e espeto de pau pode acontecer. Então você acha assim, eu passo protetor, então não preciso me preocupar. Passa protetor, ótimo, mas tem que ficar atento do mesmo jeito, né? Mas tem alguma coisa estranha mesmo. A pessoa, às vezes, o médico, a pessoa da saúde, né, o trabalhador da saúde, ele não acha que com ele vai acontecer. Então todo mundo tem que estar atento, né? Porque num país tropical como esse, a gente toma sol o tempo todo. Ainda mais porque eu acho que para ser médico é pura doação também, né? Você deixa um pouco sua vida de lado para você cuidar da vida dos outros. Talvez, também. né? Eu acho que é uma isso. síndrome, se coloca em terceiro lugar, né? Vamos ver aqui, gente, as pintas e assadas para a gente entender bem, ó. A gente tem aqui a. Essa aqui é uma pinta. Essa daí não é uma pinta. Não, é o quê? As pintas é que preocupam. Essas mais clarinhas, assim, são fibromas, acocórdons, são lesões benignas que não têm a característica de se transformar num câncer de pele. Mas a gente leigo, né? Tudo que é pontinha, a gente fala, é uma pinta. Exatamente, mas a maioria não é uma pinta, né? Então, inclusive, alguns, assim, que são penduradinhos, são projetados, tem esse relevo, as pessoas pensam que tem mais perigo. Mas, na verdade, às vezes, assim, um mais plano, né? Mais chato, né? Mais, assim, espraiado, e escuro é que tem mais problema. Então, quer dizer, se tiver como essa daqui, a gente vê que ela tem um contorno regular. Exatamente. Mas dentro ela tem uma
alteração, parece, também de altura, né? Exatamente, mas também essas, assim, tem lesões muito parecidas com pintas, que são chamadas queratoses seborreicas. E elas têm esse relevo todo irregular, e elas são, assim, na verdade, elas são regulares na borda, mas elas têm um relevo que parece um monte de montanhinhas, assim. E pode ser câncer de pele? Esse não. Esse Se não. for queratose seborreica, porque Tá. muitas vezes, mesmo para nós, você observa uma lesão e leva em conta as características, Sim. mas só quando você retirar Você vai é que ter você certeza, né? vai ter certeza. Essa queratose seborreica, ela é muito parecida às vezes com melanoma, então muitas vezes é preferível tirar para que você, na verdade, não corra esse risco. Agora, e pequenas manchinhas assim, olha? Porque a gente pensa no câncer de pele sempre numa lesão maior. A gente muitas vezes não se dá conta que pequenas lesões podem ser também câncer de Podem. pele, né? Essas lesõezinhas aqui, elas são pintinhas. Então, todos nós, Kátia, isso que é importante as pessoas entenderem, temos essas pintinhas. É difícil uma pessoa adulta não ter alguma pinta. E você deve observar a cor, observar a borda dela, observar se é assimétrica, se não é assimétrica, porque mesmo as pequenininhas, embora o diâmetro seja importante, o diâmetro é uma coisa que maior a gente fica com mais... é mais risco, né? mais atenção, mas as pequenas também podem já ser algum problema. Agora, a gente comentava quando a gente assistia a matéria, o quanto que muitas vezes os homens calvos não se dão conta que a proteção solar deve acontecer no corpo todo, mas na orelha, atrás da orelha e na careca, né? Eu estava comentando que a gente faz muito cirurgia de retirada de câncer de pele nessa região, porque a pessoa não lembra de proteger. Não repassa também o Exatamente. protetor, né? Os homens, principalmente, que têm cabelo curto, essa área está sempre exposta. Então, uma das dicas de usar filtro solar é usar meia hora antes, dentro de casa, de preferência, antes de ir para a praia, para o clube, e espalhar bem. E não esquecer de nenhuma área, né? Aqui, a ponta do nariz, o dorso do pé, né? Os cantinhos perto do maiô. O pescoço. O pescoço, né? Às vezes você faz um penteado, né? Um rabo de cavalo, enfim, levanta o pescoço até a área do cabelo, né? E chapéu, porque o couro cabeludo também sofre. E sofre mais, porque é uma região mais sensível, né? Exatamente. Inclusive, a gente hoje estuda o cabelo velho. O cabelo velho é o cabelo que toma mais sol, assim como a pele mais tem velha. isso? Tem isso também, Tem cabelo velho? Que Cabelo toma velho, sol? assim, Gente. o cabelo branco é um cabelo já mais velho, mas assim, a O gente não desgaste pensa, com o sol. ele fica mais fino. Olha. E o sol é um dos grandes envelhecedores do cabelo, né? Não sabia dessa. Então tem protetor solar para os cabelos também Tem, agora. e agora né? a gente está dando muito mais importância porque tudo isso está associado ao aparecimento também de cânceres no couro cabeludo. Né? Agora, lesões como essas daqui, essas já são de uma atenção que a gente tem que ter muito maior, né? Então, eu acho que isso é importante vocês mostrarem, porque é uma cor muito negra, muito escura. Né? Assim, ela está espraiada. Então, assimetria, borda irregular, cores como essa, variadas, né? como aqui, ó. Aqui chama atenção essa cor, né? Olha a irregularidade, olha a assimetria. Aqui chama atenção, e essa também, cores. Você tem marrom claro, você tem marrom escuro, você tem negro. Isso são sinais de malignidade. Então, se observe, olhe suas pintas e aí você procura à medida que você encontre alguma dessas características. Agora, se tem caso de câncer de pele na família, tem que ter um cuidado redobrado, né? Isso é muito importante que você falou, porque assim, o câncer de pele está associado ao sol, principalmente, mas o melanoma, que é um dos mais graves, além do sol, ele tem esse risco familiar. Então, se eu tiver pai, mãe, os parentes de primeiro grau, com melanoma, o risco aumenta 500 vezes. Mais, né? Então, você tem que ter essa atenção e até fazer uma abordagem por causa disso. Bom, volto que tem tanta coisa pra gente falar, não começamos nem com os mitos e verdades ainda. Volto com a doutora Denise Steiner. Olha, pessoas de pele clara têm mais riscos de desenvolver a doença. Olha essa pinta! É isso que eu ia falar, não dá para olhar essa pinta e não ir para o médico direto, né? Olha, assimetria, irregularidade, várias cores, né? Agora, essa é a pinta que quase só de olhar você já diz é um melanoma. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. De repente, era uma pintinha pequenininha que se transforma do dia para a noite assim? Ou ela já pode nascer, aparecer de um tamanho maior? Olha, você fez uma pergunta muito importante, porque mesmo os médicos às vezes não sabem responder.
há a possibilidade. A gente achava que transformava, mas muita gente contesta, muito médico contesta, trabalho científico, que pode, desde o início, já ser maligna, entendeu? De qualquer forma, você pode observar no seu corpo uma mudança. Observando essa mudança, talvez seja o momento que ela está crescendo, você tem que procurar. Já é hora de correr, Já é hora de procurar. Ou pode aparecer do nada, já grande desse jeito. Exatamente, pode acontecer. Agora, as pessoas de pele clara têm mesmo mais riscos de desenvolver a isso é uma doença? verdade. Cabelo claro, olho claro, são fatores de risco que você deve levar em conta. Qualquer tipo de câncer. Mais o câncer não melanoma, mas o melanoma também. Também, né? Vamos ver mais um? É normal a pinta aumentar de tamanho? Sim, é uma verdade, ela pode aumentar, ela vai aumentando ao longo do tempo, começa a aparecer lá pela infância, 8, 9 anos, e até os 30 anos essas pintas vão aparecendo. Elas não têm tendência a aumentar demais, mas elas podem ir aumentando ao longo desse da tempo. vida, né? A partir dos 30 é difícil que apareçam pintas novas, então você fica mais atento ainda. Mas tem outras lesões, as queratoses e tudo aparecem mais no idoso. Mas a gente tem que ficar de olho também, porque às vezes ela não aumenta, mas ela começa a ficar coçando, a bordinha fica vermelhinha. Sim, né? Qualquer sinal de mudança, mesmo que não seja essas que nós estamos falando, então o que você falou, uma dorzinha, uma inflamação, você machucou, ela sangrou, apareceu uma do lado, pertinho dela, qualquer desse tipo também é um sinal de alerta para a gente procurar. Mas é legal a gente já extrair, tirar as pintinhas? É que é difícil, Kátia, porque tem pessoas que chegam no consultório com mais de 150 pintas. Mas né? aquelas que você acha que estão numa formação diferente? Na verdade, você vai no médico para isso. O dermatologista é preparado para esse diagnóstico. Tem um aparelho que chama Photofinder, que ele fotografa e depois ele faz a dermatoscopia, que é um tipo de exame mais detalhado, com várias ajudas nesse diagnóstico. Depois ele traz um padrão desse tipo de pinta e te dá uma nota para essa pinta. Que legal. Então a nota vai dizer, olha, você deve acompanhar e daqui a 6 meses dar uma olhada de novo. Ou então já retira, que é melhor. Você deve tirar hoje, entendeu? Assim, então avançou muito então, né? Avançou. Aspecto, e isso é uma forma de você acompanhar as suas pintas, principalmente essas pessoas que têm mais que 50 pintas no corpo, pessoas claras, todos os riscos que estão envolvidos, e você tem a documentação. Sim. E aí quando você vai um ano depois, por exemplo, você tira a foto de novo, se houver pintas novas, ele detecta. Ele consegue comparar também como estavam essas pintas um ano atrás e como elas se transformaram. Porque ele desenha o local, vê se tem novas pintas e depois ele tem o detalhamento de cada uma. Que interessante. Bom, volto que tem muita coisa para eu. Olha, voltando com a doutora Denise Steiner, as sardas são lesões malignas? Não, elas não né? são malignas. Tadinho. Agora, uma coisa importante saber é que quem tem sarda é outro fator de risco para aparecer melanoma mais tarde. Porque também quer dizer uma pele mais clara e mais sensível à radiação do sol. Agora, quando a gente fala em proteção do sol, todo mundo, fator 30 tá bom. Isso depende do tipo de pele, do quanto que você precisa proteger essa pele, até em função desses riscos todos? Olha, cada vez que a gente começa a estudar mais, a gente vê o quanto a radiação traz prejuízos, ela agride o vaso, ela agride as células, ela faz você envelhecer e ela causa câncer de pele. Então é importante a proteção. Agora está se descobrindo que essa luz aqui, que você está submetida a tarde toda, que é a luz visível, também causa manchas, principalmente. Então, você tem que se proteger, né? Então, é importante escolher o melhor tipo de filtro. Hoje tem inúmeros filtros que vão ser de acordo com a idade da pessoa, o tipo de pele. E o número, Kátia, a gente considera 30 o mínimo para uma situação, por exemplo, de ir se expor ao sol. Agora sim, faz diferença. A pessoa branquinha, ela é muito mais suscetível. Então ela vai se queimar, ela vai ter uma queimadura, que é um grande fator de risco para melanoma, inclusive. Também, né? Então ela tem que usar um filtro mais alto. Então, pessoas de pele clara, filtro mais alto, crianças, filtro mais também, alto, né? Porque tem uma pele mais sensível. As pessoas mais morenas, que conhecem, assim, mas isso não quer dizer que ela está livre dessa agressão. Ela também pode ter melanoma e ela também pode ter, inclusive, aquele dano imunológico. Ela pode ficar com uma gripe, ela pode ter um herpes, porque há uma baixa também da
imunidade. A gente vê isso no verão, É. que as pessoas vão pra praia. Aí você fala, bem agora que eu vim pra praia, eu tô com candidíase, eu tô resfriada, justamente por isso. Exatamente. Se expõe demais ao sol e muda a alimentação, né? E o herpes, né? Também o é herpes que verdade. aparece principalmente nessa região, você tem que passar filtro solar, inclusive usar nos lábios. Porque o lábio também é um lugar que aparece câncer de pele com frequência e ele é um lugar muito sensível. Então não esquecer também do bastãozinho Proteger, com né? filtro solar. Né? Vamos para as dúvidas que chegaram. Olha, a primeira é da Mariene. Tem umas manchas no rosto que estão crescendo, mas não doem, só descamam. Será que pode ser câncer de pele? É difícil, né? Mas o câncer dói de pele? Não dói, né? não dói. Assim, não dói. Ele pode ser, o câncer de pele pode ser uma feridinha meio avermelhada, uma lesão meio vermelha, que parece que não cicatriza, que está sempre ali, descama, isso é um tipo. E o outro, essas pintas que podem ter essas modificações, a cor muito escura, a assimetria, bordas em várias cores, essas que devem chamar principalmente a atenção. Agora, a gente fica preocupado, porque às vezes a pessoa vai, eu tenho essa mancha aqui. Ela vai numa clínica de estética Qualquer, né? e queima com laser. E às vezes você pode estar queimando um melanoma. E isso é muito mais preocupante. Então, cuidado. Vai Mancha, dermatologista, pinta, é uma né? coisa que você deve tomar cuidado. Então, Verdade. avalia, pelo menos alguma vez. Avalia com o médico, né, gente? Exatamente. Não é com a vizinha, com o parente curioso. Porque minha família inteira tem esse tipo de mancha, então é normal. Não, quanta situação Não que é? a gente já viu, ouviu, Nesse né? sentido, né? Retirou porque achou que era, o dentista retirou, mas não avaliou. E daí, dali um ano, uma metástase, entendeu? Então é complicado. Vá ao médico. Eu volto e o doutor Denise Steiner falar com a... Bom. Geladinho. Saudável. Saudável, isso é importante. E fazer as escolhas também é importante quando a gente fala em saúde da pele, né, Com doutora certeza, Denise? a alimentação é a base, né? Porque as pessoas falam, não, a pele é só hidratar que tudo bem. Não, é por aí, depende né? dos nutrientes que chegam, né? Então, olha, Marta, diz o seguinte, mexer na pinta pode transformá-la em câncer de pele? Não, e isso né? é bom lembrar, porque as pessoas ficam com essa história, mas eu ouvi falar que se mexer, ou então alguém me falou que tirou e daí era um câncer de pele porque tirou. Não, aquilo já era um câncer de pele e tinha que tirar mesmo. E se não for câncer de pele, você vai tirar e tirou a pinta, mas não tem pronto, problema. né? Exatamente. Pode-se retirar uma pinta por estética ou por necessidade em função de câncer Exatamente. de pele, né? Você pode tirar porque é uma suspeita de câncer de pele e você pode retirar porque ela te incomoda, machuca, fica se tornando uma lesão crônica. Mas você pode tirar só por estética, não gosta. Também, né? Embora tenha que ter cuidado, porque uma vez eu tirei de uma senhorinha uma pintinha e depois, logo no começo do meu consultório, e depois ela voltou triste que ela falou que não se reconhecia mais sem aquela mesmo? pinta. Cada pessoa e a gente tem que respeitar, Se acostumou, né? É verdade. Vamos ver mais uma? Selma, minha pele não tinha pintas, mas recentemente apareceram pintas no ombro, braços e peito. Devo me preocupar? Então, as pessoas confundem pintas com uma mancha, aquela mancha do sol, que a gente chama de lentigo. Então, é provável que ela tenha evoluído com manchinhas. Aquelas manchas, aquelas assim, né? cheia de Espalhadinhas, manchinhas, espalhadinhas, redondinhas. Aquilo não é pinta, né? E nas pessoas, principalmente também de pele mais claras, essas manchas costumam aumentar, principalmente depois do verão e tal, por causa do sol. Abusa, não né, do sol, né? Não é perigoso, mas está te dando sinais de que ela está tendo alguma resposta àquele sol. Agora, o sol tem efeito cumulativo, né? Tem efeito cumulativo. Tanto é que por isso que é importante proteger as crianças. Porque quando as crianças estão tomando sol, elas têm uma grande capacidade de reparar. Então, a queimadura, tudo, elas vão tirar de letra, porque a pele está reparando aquilo Rápido, com muita né? facilidade e rapidamente. Mas está lá o defeitinho acumulado. E aquilo vai se proliferando, mais tarde aparece o câncer de pele. Agora, gente, ardeu é sinal que a gente já está lesionando essa pele, né? A hora que começa aquele primeiro rosadinho, um pouquinho antes disso, a sua pele já está lesada. E o pior, quando você está bronzeado, o bronzeamento não é a sua cor natural. Aí a pele já sofreu uma agressão grande. Então, infelizmente, é um preço que a gente paga pelo bronzeamento. E a gente acha lindo o bronzeamento. Ainda Ai, que acha linda, lindo, tá tão né? bronzeada. Não é verdade? Mas é engraçado, em outros países, por exemplo, Japão, Coreia, eles valorizam o contrário, né? Sim. Eles Natural, andam de né? guarda-chuva, chapéu, máscara, tudo para manter a pele clarinha, sem manchas, não gostam de tomar sol. E o interessante, o bonito é ser
ser branquinha, né? Agora, legal a gente lembrar que bronzeamento artificial é proibido, né? É proibido. Isso é muito importante porque um ou outro lugar consegue uma liminar, fica lá um tempinho e depois dá essa diblada. Mas isso é muito perigoso porque é uma radiação que também, diretamente, até mais perto, está provocando câncer de pele. Agora, e aqueles cremes autobronzeantes? Aquilo pode usar, não pode? Aquele creme é o seguinte, é uma substância, um açúcar, que chama de hidroxiacetona, que você passa e ele se combina com a queratina da sua pele e transforma fica colorido, né? Então é um tingimento da sua pele. Não tem luz e não tem uma ligação direta com câncer de pele, embora resseque um pouquinho a pele. Então quem utilizar deve sempre passar hidratante. E lembrar que não é porque sua pele está mais colorida, né, mais escura, que ela está protegida do sol. Ah, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Né? E aí você continua tendo que usar filtro solar quando vai tomar sol. Olha, gente, só lembrando que esse espaço que a gente tem no Mulheres aqui diariamente é fantástico, porque é uma prestação de serviços para vocês e para a gente. Porque o que a gente aprende nesse estúdio também não está escrito. E é importante que a gente fale sempre sobre todos os temas, mesmo porque a medicina também evolui rapidamente. Então, o que parecia ser lógico há 5 anos atrás, hoje a gente vê que não tem mais nada a ver. Exatamente. As comprovações científicas são outras, né? E eu também quero parabenizar vocês, porque isso é uma grande prestação de serviço, porque as pessoas, elas não sabem, né? E cada vez que se fala mais, ela vai entender. Se ela for para a praia com um chapéu, com um óculos, ficar um pouco na sombra, usar uma roupinha depois de algumas horas e passar o filtro solar direitinho, repetir a cada 2 horas, ela vai ter saúde, uma diversão boa e saúde, manter, e não vai ter esse risco que sabe lá o que pode acontecer. O melhor é evitar sempre, né? E lembrar, gente, vá ao médico, siga a orientação do seu médico, porque ele que sabe direitinho qual é o seu caso, qual a indicação, se é tirar a pinta, se não é tirar a pinta, se é analisar. Siga direitinho o que foi determinado por ele e aí relaxa. Mas depois que você for ao médico, você relaxa. Vou só lembrar vocês que a doutora Denise Steiner é coordenadora do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o SBD. Acesse o site também para você ter mais informações sobre o trabalho dela, que é o www.denisesteiner.com.br. Querendo sugerir mais um tema da dermatologia, fique à vontade. Doutora Denise retorna e a gente esclarece essas suas dúvidas. Muito obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui, viu? A você também. Tudo de